Hola, querido hijo de Dios. Me llamo Marcos Rogerio Silvestre Ibar Pinto. Soy profesor de Seichonoye y te hago una invitación muy especial. Participa con nosotros del Seminario de Luz un día para cambiarlo todo para siempre. Es un grandioso evento que realizamos de manera virtual, uniendo los corazones de nuestros hermanos de habla hispana. Únete a nosotros y descubre cómo cambiar tu vida y la de tus seres queridos. Te esperamos el 26 de junio a las 4 de la tarde, hora de Brasil. Entra en contacto con Seichonoye de tu país para obtener más información y realizar tu inscripción. Ven y participa con toda la familia del Seminario de Luz. Es la oportunidad para cambiarlo todo para siempre. Muchas gracias. Oración para despertar a su Dios interno. Oh Dios, Dios mío que vives en mí, despierta. Hoy también te llamo todo el día. Oh Dios que estás en mí, despierta. Abre tus ojos de sabiduría y extiende tus manos de amor. Oh Dios que eres Padre y Madre eternos, despierta. Te llamo incansablemente buscando tu sabiduría y tu amor. Permíteme actuar según tu voluntad. Que tu amor se concrete a través de mí y que mis actos sirvan para manifestar tu gloria. Oh Dios, mi Dios interior, toma mis manos y guíame. Ilumíname con tu luz infinita. Haz que recorra el camino que tú has indicado. Muchas gracias, sejam todos bem-vindos. Sou a professora Silvana Casimiro de Souza. É uma alegria recebê-los em nosso canal de Seichonoye. Um honor recebê-los aqui. Sim, muitas graças. Deja tu like, suscríbete e ativa a campanita para receber nossas notificações quando subamos novos vídeos para vocês. Comparte este vídeo com seus amigos e familiares. E vocês podem também ver este e mais vídeos em nosso canal de Seichonoye. ¿Sí? Hoy vamos a estudar o significado de ter gran ideal. ¿Sí? Voy a utilizar los libros, el libro de los jóvenes y también el libro Meditando sobre la vida de professor Masaharu Taniguchi. ¿Sí? Vamos a estudiar. ¿Estão todos listos? ¿Todos bien? Que bueno, entonces vamos a estudiar. ¿Qué significa tener un gran ideal? ¿Sí? Primeiro, devemos transcender a matéria e elevarmos espiritualmente, ¿sí? Uma projeção para vocês. Primeiro gran passo, tá? Solamente a elevação espiritual, ¿sí? Es la verdadeira elevação e evolução del hombre, ¿sí? Entonces, en nuestro interior está alojado el ideal perfecto, ¿sí? Que viene de Dios. Y es ideal nos susurra siempre, constantemente. Ser nobre, ser puro, ¿sí? Ser justo, ser una persona grandiosa. ¿Todo bien? Muy bien. Usted ha escuchado siempre una voz que habla para usted siempre. ¿No es verdad? Sí, por supuesto que sí. Es la voz de Dios, ¿sí? El hombre siempre debe oír
el susurro del ideal perfecto que habita em su interior. El ideal perfecto habita el Hijo de Dios, ¿sí? La única manera de exteriorizar el valor de nuestra alma consiste simplesmente em escuchar el clamor del ideal perfecto que se aloja em nosotros e seguir adelante, conforme la orientação de Deus. A continuação, mais uma projeção. Por maiores que sejam os fracassos aparentes, se continua vivendo su nobre ideal, manteniendo firme su sentido de justiça e não perde a pureza del alma, com seguridade, su ideal interno lo elogiará diciendo: mi hijo, tu venciste, eres um gran hombre. Mi hijo, tu venciste, eres um gran hombre. ¿Sí? El verdadero valor del hombre no está en lo que posee, sino lo que él es. ¿Sí? Usted necesita situar su ideal de la vida em aquello que deseja ser, e não em aquello que deseja possuir, ¿sí? Assim, sempre usted deve enfocar sua mente em orações. Haga sempre a forma humana, a oração de la cura divina de Seichonoye, pois usted necessita estar sempre envuelto pela luz de Deus através de la oração, ¿sí? ¿Por qué es necessário orar? O professor Masaharu Taniguchi escreve em la página 31, o livro Meditando sobre la Vida, escreve assim: orar não é rogar ou implorar a Deus, e sim o acto de promover, por meio de pensamentos e palavras, a manifestação de coisas buenas que desde o princípio estão disponíveis em el mundo de la existência verdadeira. Em el mundo de la existência verdadeira, todo lo que es bueno já está preparado para nosotros. Todas las cosas buenas están en las manos de Dios Padre y Él está listo para oferecerlas a todos, oferecerlas a nosotros. Entanto, para obter lo que queremos, é necessário expressá-lo em palavras, ¿sí? A verdadeira oração consiste em expressar claramente a possessão de aquello que já está a nossa disposição em el mundo de la imagen verdadeira. Todos devem orar, pero em lugar de pedir ou implorar algo, devem afirmar a possessão. Já tenho, já sou possuidor, ¿sí? Desse algo que desde o princípio les pertenece. Esta é a forma correta de orar, ¿sí? Então, vamos a estudar o livro Meditando sobre a Vida, que nos ensina todo sobre oração, ¿sí? Então, mantenha sempre com usted a forma humana, a oração de la cura divina, e ore todos os dias agradecendo que já és poseedor
de todo que deseja, que já realizou todos sus ideales, ¿sí? Todo. La oración es un medio de comunicação com Deus, ¿sí? Página 20, el libro Meditando sobre la Vida, el professor escreve assim: orar com seriedade é necessário para que el alma imatura evolucione gradualmente e chegue ao elevado nível de buscar la comunhão com Deus. Algumas pessoas oram com os olhos hacia el cielo ou com as manos juntas e levantadas bem alto, pero isso não quer dizer que elas cream em Deus em el firmamento, em cima de las nubes. Estos gestos simbolizam a elevação del alma, o desejo de alcançar aquilo que é sublime. De hecho, quanto mais sinceras são nossas orações, mais será a elevação de nossa alma. Não devemos fazer orações equivocadas, é decir, aquelas que consistem exclusivamente em pedir bienes materiais, como se pedíssemos limonas. À medida que nosso espírito se eleva, nossas vibrações espirituais se intensificam e entram em sintonia com a riqueza do mundo de Deus. Então, a provisão ilimitada do mundo de la imagen verdadeira, el mundo perfeito de Deus, com certeza, todo este mundo perfeito se manifiesta também em el mundo fenomênico. ¿Sí? ¿Todo bien? Vamos? Também, agora, me gostaria de falar pouco sobre as 7 etapas básicas da oração. E o professor escreve todo sobre isto em la página 21 do livro Meditando sobre la Vida. ¿Sí? Vou uma projeção para vocês, para que possamos estudar pouco sobre as 7 etapas. ¿Sí? La primeira etapa é tomar decisão, ¿sí? Tomar decisão. Devemos tomar a decisão de entregar todo em las manos de Deus, creyendo em su onipotência, ¿sí? Tudo bem? La segunda etapa é o relajamento mental, ¿sí? Uma vez tomada a decisão de entregar todo em las manos de Deus, é lógico que nossa mente deve permanecer relajada. ¿Sí? ¿Todo bem? Las seguintes etapas são, ¿sí? Visualização, que consiste em cerrar os olhos e visualizar aquilo que desejamos, ¿sí? Confirmação de todo aquilo que estamos visualizando em nossa mente. Concentração mental, visualização, confirmação e concentração mental, que consiste justamente em concentrar o pensamento em aquilo que visualizamos e confirmamos em nossa mente. ¿Sí? Mentalização consiste em afirmar o tempo todo mentalmente que Deus, com su infinito amor, concretizará a coisa ou a situação desejada em que
nosotros concentramos nuestro pensamento, nuestra mente. ¿Todo bien? E por fim, el estado de concentración máxima, ¿sí? Es decir, entregar todo a Dios y olvidar todas las preocupaciones mundanas, ¿sí? Estas son las 7 etapas de la oración que está en el libro Meditando sobre la Vida, ¿sí? Entonces, la concretización del ideal manifesta-se por la chama de la esperança, uma grande esperança, e por la conscientização de la imagen verdadeira. Então, todos devemos ter gran ideal. Não ter nenhum ideal e viver em função de los prazeres del momento é levar uma vida vazia. El cuerpo carnal não é el ser humano, ¿sí? Não passa de um instrumento que ele emprega para realizar o ideal de su yo verdadeiro. Então, a continuação, não tenha medo e nem seja indeciso, uma pessoa indecisa, ¿sí? Quando chega a hora de avançar, deve seguir adelante com valentia, com determinação, com gran força espiritual. Não tenha medo, principalmente não tenha medo de amar. Necessitamos todos amar a humanidade, a la pátria, al meio em que vive, al grupo a que pertenece, a su hogar e a sua família, pois não há problemas que o amor não solucione. ¿Sí? Tudo bem? Então, vamos pensar assim: o amor hace que a pessoa se olvide de si e solo piense em el bien del outro. ¿Sí? Justamente quando a pessoa se olvida de si mesma, ¿sí? Deja de buscar a própria felicidade, ¿sí? E passa sempre a atuar com a mente orientada por el amor ao prójimo. Logra sempre concretizar realmente o amor e alcança a verdadeira felicidade, por supuesto que sim. ¿Sí? ¿Todo bem? Então, em el livro de los jóvenes, o professor Masaharu Taniguchi escreve em la página 29 assim: todo lo que de valor existe em este mundo partiu de la mente de aquellos que sonharam com coragem. ¿Sí? Em realidade, solamente los sonhadores são os que alcançam los puestos de vanguarda de la cultura humana. Aquellos que conseguiram desenmañanar la mata a su paso, aplanar los obstáculos, transformar las dificuldades em felicidade, foram todos sonhadores. Los sonhadores em todas as gerações guiaram a la humanidade e construíram la cultura de hoje. Então, podemos dizer que a cultura atual é a suma total de las conquistas de aqueles sonhadores. Então, vamos a sonhar, ¿sí? É necessário sonhar. Evidentemente, os adultos e os ancianos conseguem também graças a como rejuvenescer, alimentar a capacidade de progresso e fazer renascer um novo fervor espiritual em la senda de la vida, já
muitas vezes cansada, devido a la idealización de los sueños. En el mundo habría sido un lugar insoportable si, viviendo en el mundo estrecho, incómodo y lleno de limitaciones como este, no tuviésemos la posibilidad de idealizar en nuestra mente un mundo más amplio, libre, un mundo ilimitado. Sin embargo, los soñadores no ven las limitaciones presentes, no ven las incomodidades presentes, sino que, transponiendo las incomodidades atuales com las alas livres de la imaginação, sonham um mundo futuro livre e lleno de alegria. Então, todos nós que vamos a ser líderes em qualquer empreendimento em nossa vida, devemos ter a capacidade de sonhar. Se não houvesse a idealização de um novo mundo ideal em nossa mente, em nossa vida, não haveria nenhum progresso em este mundo. O sueño é a força motriz que, transponiendo todas as limitações, permite a realização da capacidade infinita que já existe em todas as pessoas. Seja qual seja a dificuldade, a prueba, a desgraça em el ambiente de adversidade, nada de isso constitui um obstáculo para aqueles que sueñam, ¿sí? Por maior que seja a miséria em que se encontram em este momento, o professor escreve em la página 31, ¿sí? No, em qualquer situação, ¿sí? Por mais infelizes que sejam em este momento, em el mundo del sueño, já são felizes. Se logram compreender que em este momento que todo é criado por la mente, já hablam abandonado a infeliz situação de pobreza e hablam nascido ricos e felizes em um novo mundo. ¿Sí? Cristo dijo, sea hecho conforme tu fé. Sea hecho conforme tu fé. Então, é fundamental que tenham a seguinte decisão, ¿sí? Decido que realizaré isto e infalivelmente isto se concretizará. Depois de esta decisão, são indispensáveis coragem inquebrantável e uma perseverança para conseguir a concretização total desse objetivo, ¿sí? Lo que vai a decidir se sueño será simplesmente devaneio ou sueño que se concretizará é a existência ou não de la decisão de actuar, del coraje inquebrantável e de la capacidade, de la tenacidade para não jamás interromper o esforço hasta que se logre totalmente su objetivo, ¿sí? Todo este trabalho, toda esta determinação fará com que su caráter seja mais forte, mais vigoroso e nossa seguridade criadora aumentará em proporção direta ao esforço que realicemos buscando esta realidade
¿sí? Buscando hacer realidad el sueño, ¿sí? ¿Tudo bien? Entonces, não descuidem de la meditação Shinsokan, ¿sí? E na página 33, o professor escreve uma oração que vocês podem falar todos os dias. La sabedoria de Deus flui hacia mi interior e hace que eu idealize el sueño mais adequado. La sabedoria de Deus me indica todos os planos necessários para a concretização deste sueño. Deus me dará sem falta el coraje inquebrantable e os recursos necessários para concretizar el sueño. Mentalizando sempre esta oração, infalivelmente descerá a sua mente, quanto menos lo espera, el sueño mais adequado e propício a ser realizado. Aparecerão também os colaboradores e serão atraídos naturalmente tanto o material como o capital necessário para a realização de seu gran ideal. Esto ocorre porque Deus é a fuente inagotable de la provisión infinita, ¿sí? Creia nesto que, por supuesto que sí, todo será gran éxito em sua vida, ¿sí? E para cerrar nossa charla, vamos a hacer uma oração que está em la página 140 del libro Sutra Sagrada, La Verdad, em orações de professor Masaharu Taniguchi. Então, puede encerrar os olhos, assumir posição de oração e vamos mentalizar estas palavras. Oração del heredero de las virtudes de Deus, ¿sí? El hombre es hijo de Deus e como tal es heredero de todas las cosas buenas, bellas, confortables y armónicas que Deus possui. Por isso, em este mundo fenoménico sempre se concretam la salud, la prosperidade, la belleza, la abundância e la harmonia supremas. Ser hijo de Deus significa ser el realizador de todas as virtudes de Deus. Deus jamais enferma, e sendo el hombre el realizador de suas virtudes, tampouco enferma. Deus jamais envelhece, e sendo el hombre heredero de suas virtudes, tampouco envelhece. Deus é infinitamente rico e jamais empobrece, e sendo el hombre su heredero, não empobrece. Como hijo de Deus, sou capaz de atrair a mi alrededor todos os factores de la riqueza e concretarla. Como hijo de Deus, sou el que concreta la armonía. Aonde me dirija la armonía sempre se estabelece a mi alrededor. Las riquezas que vienen a mim não são frutos de la exploração, del trabalho ou de la riqueza ajena. Ellas vienen de Deus através de la armonía com todas as pessoas. Por isso, mi riqueza jamais é el centro de codicia ou maldição. Antes de realizar algo, consulto a sabedoria de Deus. Todo lo realizo com sua orientação. Por isso, jamais fracasso. Aunque surja algum aparente fracasso, solo é escalão para progresso maior. Por conseguinte, suceda lo que suceda, jamais estou inseguro e temeroso. El miedo não tem nada que ver com o hijo de Deus que sou. Deus é onipresente. La riqueza de Deus também é onipresente e infinita. Aunque se cierre uma puerta de la provisión, não me assusto porque ella fluirá de outra puerta aún maior.
Detrás de toda provisión existen el amor infinito, la sabiduría infinita y la fuerza infinita de Dios, los cuales se materializan a través del amor, de la sabiduría y de la fuerza de innumerables personas. Antes de considerar la forma perfecta, la bella apariencia o el delicioso sabor de los productos que me sostienen, reverencio el amor, la sabiduría y la vida de Dios que están por detrás de ellos. Y agradezco a las innumerables personas por el amor, la sabiduría y por la vida que dedican para concretar la provisión que he recebido. Reverencio a todos e ao todo, e eles me hacen prosperar. Muitas graças a todos. Cerramos nossa charla de hoje. Agradecemos a todos vocês por la participação em nosso canal de YouTube. Recebam sempre todas as bendições de Deus. Muitas graças.